ele traz uma separação de 5 partes. Quantas partes? 5 partes. A primeira divisão do Antigo Testamento, conhecido como a dispensação mosaica, na época da lei, nós vamos encontrar os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós sabemos que os primeiros 5 livros da Bíblia é escrito por Moisés, conhecido como a Antiga Lei, a Torá, traduzido para nós todos como Pentateuco, onde está todas as leis cívicas, morais, religiosas, sacerdotais, que regem todo o costume judaico. Se você quiser saber de hermenêutica jurídica, arte de interpretação de texto, como diz Rui Barbosa, um dos maiores juristas que pisou nessa terra, você pode estar comendo os 5 primeiros livros da Bíblia que você vai aprender. A segunda divisão do Antigo Testamento, depois dos livros da lei, nós vamos encontrar os livros históricos. Nos livros históricos, nós vamos encontrar a história dos reis, dos juízes, dos sacerdotes e dos profetas. Para quem não sabe, Deus é Deus de história. Deus, sendo Deus de história, todas as vezes que Deus olha para a minha e para a sua vida, Deus pega o tempo e põe dentro da eternidade. Porque o que não presta para Deus hoje, amanhã pode dar muito fruto para a glória do nome do Senhor. Para quem não sabe, Deus trabalha através do tempo. O tempo perguntou para o tempo e tem que fazer o tempo. O tempo respondeu para o tempo e tudo tem o seu tempo. Então quer dizer, não ultrapasse o sinal vermelho, aguarda na fila, porque Deus trabalha através do tempo. Todas as promessas de Deus passam pela provação do tempo. O que cura o queijo é o tempo. Então está chegando o tempo de Deus nesta noite para a minha vida e para a sua vida. Só quem crê nisso, diga amém. A terceira divisão do Antigo Testamento, depois dos livros históricos, nós vamos encontrar os livros poéticos, onde está a maior tipologia do relacionamento de Cristo para com a igreja e a igreja para com Cristo. A quarta divisão do Antigo Testamento, nós vamos encontrar nos livros proféticos, que é a quarta divisão do Antigo Testamento, é o livro dos profetas maiores, aqueles que vaticinaram, anunciaram o nascimento de Cristo e a restauração de Israel. Depois, no Antigo Testamento, a quinta e última parte do Antigo Testamento, nós vamos encontrar nos livros proféticos o livro dos profetas menores, aquele que já prega para o Israel resgatado do cativeiro, onde eles tiram a harpa do salgueiro e voltam a louvar o nome do Senhor. Após o último livro do Antigo Testamento da Bíblia, a sua Bíblia, esse livro vai passar aproximadamente 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Depois que o livro de Malaquias é escrito, vai passar aproximadamente 400 anos. Aí nós vamos encontrar, após os 400 anos, no Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João nós conhecemos como o Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei. Todas as vezes que você lê qualquer um dos 4 evangelhos, vocês têm que entender que são livros sinóticos, que significa boas novas. Boas novas. A mensagem que Jesus pregou, Mateus, Marcos, Lucas e João, está no Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei. Então preste bem atenção. Mateus, Marcos, Lucas e João traz o ministério de Cristo no corpo 100% homem e 100% Deus. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu aprendo 3 verdades. Quantas verdades? 3 verdades. A primeira verdade que eu aprendo dos 4 evangelhos é que Jesus foi o único homem da história que ele prepara 30 anos para pregar aproximadamente 3 anos. Se Jesus prega 30 prepara 30 para pregar 3, a primeira verdade que eu aprendo é que Jesus mais viveu do que pregou. A nossa geração quer cantar muito, pregar muito, mas não vive nada. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta. A maior mensagem é o testemunho de vida. A segunda verdade que eu aprendo dos 4 evangelhos é que Jesus foi o único homem da história que ele pensava profundo, porém quando Jesus falava raso.
A nossa geração pensa raso e quer falar profundo. Se tem algo que nos chama a atenção de Deus, é o domínio da semântica da palavra, pela sua habilidade, porque Deus não aprecia talento, Deus aprecia caráter. Então por isso nós temos que entender uma coisa: tem muita gente que pensa raso e quer falar profundo, mas o que chama a atenção de Deus é o espírito quebrantado e o coração contrito. E eu tenho que ter uma meia dúzia aqui nesta noite. A terceira verdade que eu aprendo é que Jesus também foi o único da história reconhecido não só como Rabi, mas também como Rabone, porque Rabi é mestre intelectual, cultura avançada, mas Rabone significa mestre do coração. Jesus esvaziava a cabeça dos ouvintes, mas enchia o coração. Por quê? Porque o Salomão, no Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: sobre tudo que se deva guardar, guarde o coração, porque dele procede toda a saída para a vida. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. Então nesta noite Deus te trouxe aqui para esvaziar a sua cabeça, encher o seu coração, para que você vença o inimigo amanhã. Amém? Depois ainda dos 4 evangelhos do Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Isso nós vamos falar dele, se nós não considerar a carta anônima aos Hebreus. Depois do Novo Testamento, vocês vão encontrar a carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus, depois a carta de Judas, depois a carta de João, de Pedro e por fim o livro do Apocalipse. Interessante que o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, livro do princípio, livro do começo, porém o último versículo de Gênesis termina com morte. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, conhecido como escatológico, que vem de escatologia, que significa tratado, resumo das últimas coisas, pois ele traz a história do passado, do presente e do futuro. Porém, Apocalipse, o último versículo do livro do Apocalipse termina com vida. Jesus pregou isso no sermão da bem-aventurança, Mateus capítulo 24, versículo 12, versículo 13 e o versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Mas o verso 13 ele diz: mas os que perseveram até o fim será salvo. Mas o verso 35 ele diz: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então nesta noite eu vim aqui pregar a palavra. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra? Pois eu aprendi que a palavra nos seduz, que a palavra nos conduz, que a palavra reluz. Eu aprendi que a palavra fecha, que a palavra abre, que a palavra ataca, a palavra contra-ataca, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra vivifica, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra é água, a palavra é martelo, a palavra é broquel, a palavra é fel, a palavra também é mel, a palavra é espada, a palavra é santa, a palavra encanta, a palavra nos envolve, a palavra resolve, a palavra vai, a palavra vem. Quando vier ouvir a palavra de Deus nesta noite, Deus para o seu coração. Então preste bem atenção. Texto que nós lemos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Presta atenção, que eu vou dar aqui uma introdução, um proema, para vocês entenderem. A primeira vez que a Bíblia cita o nome de Paulo, porque ele gozava de uma dupla cidadania. Alguns erros sem conhecimento dizem que foi mudado o nome de Saulo para Paulo, não os senhores. É porque ele gozava de uma dupla cidadania. Saulo significa concebido em oração, Paulo significa pequeno. Quando ele aparece a primeira vez na história da Bíblia, ele vai aparecer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 58. A Bíblia vai narrar o primeiro mártir da igreja primitiva, um diácono Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Estevão é morto, em Atos capítulo 7, versículo 58, as vestes de Estevão é depositada aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Presta atenção, que as vestes de Estevão aos pés de Saulo de Tarso, em Atos capítulo 7, versículo 58, não é uma coincidência, é uma cristocidência. Pastor, não estou entendendo, você vai entender. As vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso era um golpe da graça de Cristo, perdoando Saulo antecipadamente. Agora aprenda algo aqui nesta noite. A graça de Cristo me alcançou e te alcançou, não foi por causa do nosso passado tenebroso, mas é pelo nosso futuro glorioso. Por isso eu vou dizer para vocês: não deixe o fantasma
rasgos do seu passado roubar o projeto do seu futuro. A última palavra, ela vem da boca de Deus. Um dos assuntos mais difíceis de entender da Bíblia não é a 70 semanas de Daniel, não é a escatologia de Apocalipse, não é se a gente vai subir antes da tribulação ou depois da tribulação. Um dos assuntos mais difíceis de entender da Bíblia é Romanos capítulo 5, versículo 8. Estando nós no deleite de pecado, o Senhor morreu para nos salvar. Dá para entender isso aqui? Eu quero que você entenda. O Senhor está dizendo, antes que você entrasse no feto da sua mãe, se fecundasse, criasse espírito, alma e corpo, o Senhor te chamou e te santificou. João 15:16 está escrito: não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, a fim de que venhais e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz: aprove a Deus ter me separado desde o ventre da minha mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, o Senhor me chamou, me santificou e me separou. Você está aqui, sabe por quê? Tem muita gente que diz: eu estou aqui porque meu avô era crente, porque minha avó era crente, meu pai era, minha mãe era. Não, você só está aqui porque desde a eternidade o Senhor estabeleceu a tua salvação. Eu não estou falando de predestinação fora da eleição, eu estou falando de predestinação dentro da eleição. Queira ou não queira, você não deve folha de couve para senhor ninguém. Você está aqui porque Cristo morreu na sexta-feira, mas no domingo ressuscitou. Na sexta-feira a morte matou Jesus, mas no domingo Jesus matou a morte e vive para todo o céu. Você pode glorificar Deus porque Ele te escolheu mesmo. Amém ou amém? Foi Ele que te escolheu. Preste atenção. A segunda vez que este homem Saulo de Tarso vai aparecer na história é em Atos capítulo de número 9. Atos capítulo 7, versículo 58. As vestes vai nos pés dele. As vestes de Estevão. Era um golpe da graça de Cristo, perdoando Saulo antecipadamente. Ele aparece a segunda vez em Atos capítulo 9. Ele tinha carta do concílio romano para perseguir, para denigrir, para matar, para roubar, para derribar a igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que ele estava conspirando morte e ameaça contra os cristãos de Jerusalém. E subitamente, versículo 3 de Atos capítulo 9, subitamente foi cercado como um resplendor e jogou Saulo no chão. E uma voz bradou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele replica dizendo: quem és tu? Aí Jesus apresenta dizendo: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Duro é que você recalcitrar contra os aguilhões. Aí preste atenção, olha o que eu vejo lindo aqui em Atos capítulo 7, versículo 58. A graça de Cristo, ele marca Saulo. Atos capítulo 9, versículo 3. A graça de Cristo derruba Saulo no chão. Jesus poderia ter matado Saulo, sim ou não? Sim, mas ele viu que dentro de Saulo tinha um Paulo para o santo ministério. O Senhor guarda ele então, põe na casa de Judas, na rua chamada direita. Aí o Senhor vai lá no discípulo chamado Ananias. Atos capítulo 9, versículo 13, 14 e 15. Ele diz: Ananias, levanta, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e lá você vai perguntar pelo nome Saulo de Tarso. Até aí tudo bem. Aí ele vai dizer assim: ele é para mim um vaso escolhido. Lembra a sua casa, o capítulo 9. Quando o Senhor diz que Saulo é um vaso escolhido, Ananias replica dizendo: Senhor, eu tenho ouvido acerca deste homem. Em outras palavras, Ananias está dizendo: o Senhor errou o endereço. Esse cara não vale nada. Mas Jesus está dizendo: não vale para você, mas para mim é um vaso escolhido. Vai lá. Olha que coisa linda. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, até quem levanta para atrapalhar nos ajuda, e o nome de Jesus é glorificado. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, Deus usa até o capeta para te abençoar. Sabia disso, irmão? Tem umas pessoas que põem um anel de teologia do tamanho, a cabeça do anel do tamanho desse microfone aqui, e fica falando bobeira e asneira, dizendo: olha, irmão, o diabo está levando o povo para o inferno. E se eu provar para você na Bíblia que até os demônios estão a serviço de Deus? Você sabia disso? Não é o diabo que leva o povo para o inferno. O povo vai para o inferno porque rejeita o sacrifício da graça de Cristo na cruz do Calvário. Não é o canelo que está boca, não. Porque se você estiver atolado no pecado, ele te apresenta Provérbios 28 e 13. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperarão, mas os que confessam e deixam alcançar a misericórdia. Te apresento também o primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não peguei, mas se pecar, temos um advogado santo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas a Bíblia diz que até o demônio
demônios estão no serviço de Deus. Quer ver? Jó capítulo 1, versículo de número 6. A Bíblia diz que os anjos vieram para esta glória e na fila lembrei de Satanás, o caverna que da boca. E o Senhor disse para Satanás: da onde você vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor disse: viste lá na terra o meu servo Jó, homem íntegro, temente, se desvia da presença do mal. Aí Satanás disse para o Senhor: é porque o Senhor cercou ele de bens, mas se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele chuta o pau da barraca, quer ver? Aí o Senhor disse para Satanás: vai lá, tira tudo que ele tem, somente a vida que você não vai tocar, e você vai ver que ele não vai negar o meu nome. Ei, Jó é o homem mais rico do Oriente Médio. Satanás desce anos-luz de velocidade, e a Bíblia nos mostra, contando pela cronologia que não podemos afirmar, aproximadamente 8 meses, Satanás destrói tudo que Jó tinha. Jó capítulo 19, versículo 20 está escrito: a minha pele pegou nos meus ossos e eu escapei só com a pedra dos meus dentes. Tudo de Jó apodreceu, o cabelo caiu, a barba caiu. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha. Aí Satanás disse: agora ele chuta o pau da barraca, quer ver? Mas Jó 19, 25, ele sobe para o monte e grita bem alto: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre esta terra. Oh glória! Jó 42:10 está escrito: quando Deus chorava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro que antes possuía. Não, se você perdeu alguma coisa em 2023, não chuta o pau da barraca, não manda o pé no balde. Você pode estar chorando igual Leitão Castalhado, mas eu estou aqui para te dizer que Deus só tira algo da gente para substituir por coisa melhor. Tem coisa melhor em 2024 para minha e para a sua vida. Só quem tem isso, levanta a tua mão e receba essa palavra. Depois eu volto para o texto que eu estou pregando, mas eu vou dar uma pérola para vocês aqui que Deus me mostrou na Bíblia. Não é a revelação, porque a Bíblia já foi revelada para os judeus, mas eu vou falar algo aqui que vocês nunca ouviram, porque vocês merecem, viu, pastor José Clevan? Eu vou compartilhar com vocês que vocês merecem. Gênesis capítulo 3, Deus chama um homem por nome. Qual era o nome do homem? Noé. Diga para mim: Noé. E Deus vai mandar Noé construir o quê? Uma arca. Agora preste atenção, Gênesis capítulo 6, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo mandou dizer para muita gente aqui que 2024 será o melhor ano de Deus na sua vida. Agora aqui está a receita para você ser abençoado em 2024. Se você aprender aqui, você vai ser abençoado. Aí o Senhor chama Noé e diz: você vai construir uma arca. Deus vai dar o comprimento da arca para Noé, sim ou não? Deus vai dar a largura da arca para Noé, sim ou não? Deus vai dar a altura da arca para Noé, sim ou não? Deus vai mandar ele por 3 repartimentos dentro da arca, sim ou não? Sim. Deus vai mandar ele construir janela em cima da arca, sim ou não? Sim. A porta na frente, sim ou não? Sim. Mas a única coisa, está na Bíblia, mas ninguém vê. A única coisa que Deus tinha que ter mandado Noé construir na arca, Deus não manda. Numa linguagem náutica: cadê o timão da arca? Cadê o leme da arca? Para você entender, cadê o volante da arca? O guidão da arca? Deus não mandou Noé construir. Por quê? O Senhor está dizendo: projeta, sonha, mas a direção é minha. Oh glória! Quer ser feliz em 2024? Joga o timão fora da tua arca, joga o leme fora da tua arca e deixa Deus guiar a partir desta noite. Porque tem muita gente que diz: eu não engulo bagaço, eu não levo desafio para casa. Aqui você tem que engolir um engenho, a engenhota, o jumento, tudo está aqui puxa o bagaço, porque a última palavra não é sua, a última palavra é de Deus. Quer ser feliz? Deixa Deus tocar a sua vida a partir de hoje. Tem gente que diz assim: não, quem manda na minha casa sou eu, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou desse. Não, aqui não. Tem gente que diz que pau que nasce torto até a cinza queima torta. Aqui não. O filho do carpinteiro está aqui, Jesus Cristo. Joga o timão fora da tua arca, porque 2024 será o melhor ano de Deus na sua vida. Fala para Deus que está ao seu lado: joga o timão fora da tua arca. Quem está guiando a sua vida, né? O horóscopo, cartomante, cartomancia, signo, quem está guiando a sua vida, cartomante, cartomancia, nesta noite, deixa Deus guiar a sua vida, porque a direção é Deus tem. A arca andou sobre o dilúvio um ano de 10 a 17 dias, e a arca parou no Monte Ararat. Sabe quantos metros de altitude? 5.100 e poucos metros de altitude. A
dia, passa pelo vale, mas não fica no vale, passa pelo fogo, mas não fica no fogo, passa lá no fundo do poço, mas quando Deus para ela, para em cima. Eu vou profetizar que o clímax da sua vida 2024 será alcançado pela bondade divina. Preste atenção aqui. A segunda vez que ela aparece em Atos capítulo de número 9. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que o resplendor cercou Saulo e jogou ele no chão. Aí o Senhor vai na tenda do discípulo chamado Ananias, sim ou não? Agora o que eu quero que vocês entendam, a introdução para nós entrar na mensagem, presta atenção aqui por favor, olha aqui para você ver. Por que ele não vai na tenda do pastor Pedro? Porque quem era o pastor da igreja primitiva não era Ananias, era Pedro. Porque Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a Bíblia só fala sobre Pedro. Pedro era o pastor da igreja primitiva. Mas o Senhor não vai na tenda de Pedro. Por quê? Porque Pedro teve uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Jesus veio, cumpriu a lei e Pedro pregava para servir a igreja dele, tinha que circuncidar pela terceira vez um homem do sexo masculino, o prepúcio, como sinal de despojar o velho homem. Não bastava Josué ter circuncidado pela terceira vez, mas ele exigia. Na igreja que Pedro era pastor, era um grupo seleto judeu, 120 pessoas, com exceção de Cornélio, não tinha nem gentil na igreja do apóstolo Pedro. Pedro teve uma dificuldade. Por isso que o Senhor não manda lá na tenda de Pedro. Ele não manda. Ele vai na tenda de Ananias, porque se ele vai em Pedro, Pedro não ia. Por isso que o Senhor lá em Atos capítulo 10, ele põe Pedro posar na casa do Simão curtidor de couro. Porque em Atos capítulo 9, quando o Senhor mandou ele tirar os animais do lençol que estava descendo e matar, ele disse que era imundo. Aí o Senhor pôs ele na casa do Simão curtidor de couro para quebrar a venda dele. Sabe o que eu aprendo? A religiosidade mata mais do que o capeta. Nós somos livres debaixo do sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, você tem liberdade de adorar esse Deus que te libertou. O Senhor não vai na tenda de Pedro, vai na tenda de Ananias. Sabe por quê? Porque quando o Senhor está salvando Saulo no caminho de Damasco, a Bíblia vai contar em Atos capítulo 1, versículo 21, 22, 23, 24. A Bíblia vai narrar que Judas morreu. Quando Judas morreu, quem era o pastor da igreja primitiva? Era Pedro. Pedro reúne o colégio apostólico e diz: para substituir o lugar de Judas, tem que ter andado com Jesus, tem que ter comido com Jesus e tem que ter visto Jesus. Ninguém de nós prestava para ser obreiro da igreja de Pedro, porque nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, nós não comemos com ele. A Bíblia diz que ele ora e Deus não responde. Ele lança a sorte e a sorte cai sobre Matias. Eu desafio qualquer um me mostrar na Bíblia aqui Matias aparecer na história da Bíblia. Não aparece. Por quê? Porque foi um obreiro separado pela sorte. O que tem muitas igrejas, graças a Deus que aqui não tem, mas lá a gente sofre demais. Os pastores separam os homens para estar aqui na tribuna, não é porque tem chamada e vocação, não. É porque tem uma padaria, porque tem um posto, tem uma fazenda, o dízimo é grande, porque é doutor, porque é Bertano, é fulano, mas a obra de Deus ainda quem separa o obreiro para ela é o Espírito Santo de Deus. Matias não aparece na história da Bíblia, porque ele foi um obreiro separado pela sorte. Irmão, gente que dá trabalho na igreja é porque foi separado pela sorte, não foi pela vocação. Porque quem foi separado pela vocação, ele trabalha e não atrapalha. E o nome de Jesus é glorificado. Mas em contrapartida, quando Pedro vai colocar Matias para substituir no lugar de Judas, em Atos capítulo número 13, versículo 2 está escrito: orando e jejuando, servindo ao Senhor, diz o Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho vos chamado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite para você. O tempo de Deus chegou na sua vida. Não tem capeta, não tem demônio, não tem fugido, não tem fofoca. Ananias está dizendo: Senhor, eu não tenho ouvido acerca deste homem. Ananias está dizendo: eu conheço o passado, mas Ananias não conhecia, segundo João capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vai lá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Em Atos capítulo 9, Ananias chega e bate palma e diz: ô irmão Judas, tem um moço aí com o nome Saulo. Aí Saulo grita lá dentro:
Entra, irmão Ananias, porque eu estou te esperando. Tem 3 dias que eu fui convertido, estou cego, mas numa visão o Espírito Santo falou para mim que você entraria aqui, colocaria a mão na minha cabeça, as escamas cairiam dos meus olhos e eu seria batizado do Espírito Santo. Entra, irmão Ananias. Ei, não é tempo de Assembleia de Deus que Deus revela. Sabe o que revela? Sabe o que Deus revela para nós? É quando nós quebra o muro e constrói ponte. Quando nós aproximamos de Deus, Deus aproxima de nós. Então nesta noite aproxima dele, porque ele quer revelar coisas grandes para a sua vida e para a minha vida. Ananias entra tremendo e tremendo, põe a mão na cabeça de Saulo. Saulo é batizado do Espírito Santo, as escamas caem nos seus olhos. Em Atos capítulo 13, ele é separado para o ministério. Ele vai aproximar isso 13 anos para pregar na sinagoga. Sabe o que Paulo vai fazer? Paulo vai tirar a igreja do grupo seleto judeu e estender o cristianismo para os gentios. Depois de Jesus, se não fosse Paulo, nós não estaríamos aqui nesta noite. Por isso que Paulo vai escrever as 13 cartas. E quando ele está terminando as 13 cartas, o último versículo diz: graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. Agora presta atenção, Pedro fica com a dor no cotovelo, não sei se é do esquerdo ou do direito. Ele vai escrever a segunda carta dele, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, ó: em todas as suas cartas contém pontos difíceis de ser compreendidos. Ele está dando a beliscada de Paulo, mas quem fala o que não deve ou o que não quer. Paulo vai escrever segundo João, capítulo 3, versículo 6, ele diz: o que prove a Deus ter me separado para o ministério de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vive. Coríntios 3 e 6, que a letra mata, o Espírito vivifica, diz que não pode estudar a Bíblia, que a gente desvia do inferno, desvia de comprar um bagaço de dar gente sem fundo, de ficar com fuxico e fofoca. Ah, pastor, mas não pode estudar muito, que a gente fica besta para ir para o céu. Não, mas Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Queridão, você tem que ver o texto que está inserido no contexto. Quando Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica, Paulo está dizendo que não estudar não, queridão. Você não tinha que rasgar o Salmo 1, verso 1, bem-aventurado varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então tinha que rasgar os versos 4 e 6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Paulo está dizendo que podia estudar não, queridão. Você não tinha que rasgar os versos 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pastor, por que Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica? Ele está dizendo: Pedrão, passa a bola pela letra da lei, nem na carne se salvaria, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. É pela graça, é pela graça. Sabe o que eu estou pregando aqui nesta noite? É pela graça. Sabe o que meu pastor Josué é pastor aqui? É pela graça. Sabe o que tem muita gente que mais feio do que eu casou? É pela graça. A casa que você tem é pela graça. A esposa que você tem é pela graça. O espírito que você tem é pela graça. A casa que você mora é pela graça. A roupa que você veste é pela graça. Eu só estou pregando a palavra da graça. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. A graça, favor merecido de Deus. A graça é Cristo derramado por nós. A graça é Cristo derramado por nós. É a graça de Cristo que envolveu. Quando a graça de Cristo envolve, não é o homem bom, é a graça de Cristo, o valor merecido. Há uma graça de Cristo sobre a sua vida. E é engraçado, nós oramos há 7 anos atrás. Uma pessoa por nome Sônia fez um despacho numa cachoeira para acabar com a sua vida sentimental e emocional, mas o Senhor quebrou, porque a graça dele é sobre a sua vida e o Senhor está no controle de tudo. Recebe a palavra, é o favor.
escrever para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a pior igreja da época. Repita comigo, a igreja de Corinto era a pior igreja da época. Agora presta atenção. Fica quieto aí, Atos dos Apóstolos. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, você vai encontrar que Paulo, ele subiu ao terceiro céu. Depois de 14 anos, quantos anos? Depois de 14 anos ele vai relatar a visão. Tem gente que dorme com barriga cheia, tem um pesadelo amanhã, quer pegar o microfone para dar um testemunho. Espera 14 anos, irmão. Nós não somos guiados por sonhos. Tem gente que fica doido quando recebe uma profetada, ou então tem um sonho. Fica tranquilo. A Salomão diz que das muitas preocupações vem dos sonhos. Tem sonho de Deus, mas a maioria dos sonhos é barriga cheia. Paulo vai esperar 14 anos para contar a visão. E Paulo vai escrever aqui a pérola do cristianismo. Os 3 pilares da vida cristã. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que é uma bagunça. Eu vou dar aqui 3 pilares para vocês ter uma vida cristã de acordo com a presença de Deus. Primeiro, ele vai dizer: agora permanecem esses 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. O primeiro pilar da vida cristã é a fé. A palavra fé é uma das palavras mais antigas da Bíblia e uma das menores. A palavra fé no Antigo Testamento do hebraico, ela vem de emunã, que significa fidelidade. A pessoa mostrava no Antigo Testamento que era fiel, que tinha fé através da sua fidelidade. Por isso que em Atos capítulo 5, Deus matou Ananias e Safira por causa da infidelidade. Eles não tinham fé. Mas a palavra fé do grego é pitis, que significa confiar e ter convicção. Agora presta atenção aqui. Nós ouvimos e somos pouco de ler. Esse dia eu vi um dos maiores pregadores de renome ler a Bíblia errada e pregar o versículo errado. Romanos 10 e 17. Paulo vai redigir, porque quem escreve é Deus. Romanos 10 e 17 está escrito assim: ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, nenhuma versão está escrita a palavra, nenhuma, pode procurar. Romanos 10 e 17 está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir, não a palavra, porque palavra até papagaio tem, mas está escrito assim, ó, da palavra, pelo ouvir da palavra ou pela palavra, não há palavra, é pela palavra ou da palavra, mudou fé. O princípio da fé está na audição. Então presta atenção aqui. Romanos 10, 17 diz: só que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Lucas capítulo 1, versículo 37, Jesus diz assim: olha, todas as coisas são possíveis. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor anônimo diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o princípio da fé está na audição. Nós, adultos masculinos, somos compostos de 206 ossos. Tem 3 ossos no nosso corpo que são os menores. Está no nosso timbre. É estribo, martelo e bigorna. O menor osso do nosso corpo é o nosso estribo. Ele mexe 2,5 kg. Quando ele planifica, a gente fica surdo. Eu tenho um irmão que me escuta bem, porque o olho deu uma chifrada no ouvido dele. A gente diz: a paz do Senhor é Deus, não vou hoje não. Quer dizer, ele não escuta. Então, o princípio da fé vem pelo ouvir. Por isso que Satanás, em muitos lugares, não tem mais tempo a palavra. Tirou o tempo da palavra. Eu estive agora nos Estados Unidos da América, na cidade de Charlotte. Deus me deu o privilégio de pregar na cidade de Migrã por 2 vezes consecutivas. E eu percebi que nos Estados Unidos, parte da igreja virou comércio. Igreja, empresa, pastor, empresário, crente, mercadoria. Quando a gente passa pela Europa, o tempo de João Wesley está fechando a apostasia, tomou conta da Europa. Quando a gente chega no Brasil, as igrejas estão virando entretenimento. Nós estamos tendo mais palhaço no púlpito do que pastor. Mas o púlpito não foi feito para fazer graça. O púlpito foi feito para falar da graça. Eu fui pregar no congresso de João esses dias, eles levaram um tal de Jacinto Mano, que faz piada com o Espírito Santo, que faz piada com a Bíblia, que faz piada com Jesus. Está na hora, irmão, de voltar as tribunas para o lugar, os púlpitos para o lugar, acender a luz. Graças a Deus que não chegou esse rodízio. Na Goiânia
chegou no meio do vale dos ossos secos e disse assim, ó, versículo 4: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que houve um ruído. Primeiro tem que ter palavra, para depois ter ruído. Não adianta querer ter ruído sem palavra, porque palavra é que provoca o ruído. E começou o ruído. E a Bíblia diz que começou a juntar osso em cada osso. Aí tem gente que diz, não mexa comigo que eu estou no osso. Está do jeito que Deus quer, porque Deus não gosta de carne. Deus quer encher os seus ossos. Jeremias no capítulo 5 ele diz, ai! Aí eu pergunto, que foi, Jeremias? Ele disse, a sua palavra arde os meus ossos. Quem nesta noite está ouvindo pelo seu time aqui? Nesta noite a palavra de Deus está nos seus ossos para você ter fé. Eu tenho aqui pelo menos 22 passagens sobre fé, mas eu vou citar só uma para você. Presta atenção aqui. Mateus capítulo número 15, versículo 21 ao versículo 29. A mulher Sirofenícia, uma mulher grega que tinha vindo da Síria. A Bíblia diz que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela sabia que Jesus estava em Tiro e Sidom, uma ilha que significa quadrante de demônio. Ela deixa a filha dela em casa e sai correndo para encontrar com Jesus. Quando ela chega nesta ilha que encontra Jesus, ela chega, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e não dá uma palavra para ela. Não dá uma palavra para a mulher Sirofenícia. Mas a mulher continua gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus vira e disse, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus rejeita a mulher. Ela era síria, tinha vindo da Síria, era uma mulher grega, melhor dizendo, era uma mulher grega. Ela não era da casa de Israel, mas ela continuou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vira para ela e diz, não, eles pegaram os pão dos filhos judeus e lançaram os cachorrinhos gregos. Jesus agora vai humilhar a mulher, mas a mulher chegou e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Como homem, Jesus pensou que aquela mulher existiria, mas aquela mulher foi e mostrou atitude de fé. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o nosso culto só presta aqui no templo se a gente vem para o templo para levar milagre em casa. Culto bom é quando nós precisamos de um milagre em casa. Nesta noite eu vou profetizar. Esse culto vai acabar daqui a pouco, mas eu vou profetizar o milagre de Deus na sua casa. Jesus passa ela no silêncio, Jesus rejeita, Jesus humilha. Aí ela chega e diz, Senhor, Jesus, filho de Davi, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Lê o versículo 28 e 29 para você ver. Jesus vira para ela e diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. O maior exemplo emblemático do Novo Testamento sobre fé, sabe por quê? O discípulo andou com Jesus 3 anos e mostra o elogio de Jesus para o discípulo. Sabe? Eu vou embora de ônibus, não vou nem de avião, pastor. Me mostra, não tem nenhum. Pelo contrário, homem de pouca fé, geração de crema, querendo sinal maior do que ele, jovens, não pudesse vigiar comigo pelo menos uma hora. Mas a mulher Sirofenícia, uma hora de culto, arrancou que os discípulos arrancou em 3 anos. Então o seu culto é pela fé. Eu vou profetizar que através da fé o milagre vai acontecer na tua casa, na tua família. Quem quer milagre em casa nesta noite, levanta a tua família a céu. Mas o segundo pilar da vida cristã, Paulo vai dizer a fé. Eu quero me meter numa boa aqui. Paulo vai dizer, o primeiro é a fé. Segundo, ele vai dizer esperança. A palavra esperança não vem do grego de gavrão, que significa esticar o cordão, objetivo, meta. O maior exemplo está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos do caminho de Emaús. A Bíblia diz que os discípulos estavam junto com Jesus, largou tudo em Emaús e Jesus fazendo milagres, Jesus multiplicando os pães, e eles estavam, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus dizendo para ele, olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, porque o Filho do Homem será entregue à morte de cruz. Mas fique tranquilo, fique em Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Joel 2 e 28, ele vai dizer, a dizer que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, ficar em Jerusalém. Olha, o Filho do Homem vai ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Ele vai vir para Jerusalém, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco, Jesus é julgado e é morto, condenado à morte de cruz. Os discípulos do caminho de Emaús, de Lucas
capítulo 24. A Bíblia diz que eles ficam na sexta-feira da crucificação, no sábado da paixão, no domingo da ressurreição, eles deixam a cruz e voltam para Emaús. Jesus então ressuscita no domingo. Quando Jesus ressuscita, Jesus tinha que ir para Jerusalém. Eu não prestava para ser Jesus, não. Aí vão os dois voltando para Emaús. Jesus deixa de ir para Emaús, para Jerusalém, e vai para Emaús. Encontra com ele no caminho. A primeira palavra de Jesus: por que caíste o vosso semblante? Que palavras são essas que vocês vão trocando aí no caminho? Aí um olhou para o outro e disse: o senhor é peregrino aqui, é francês, não sabe que levou o nosso Jesus, homem poderoso, profeta, poderoso em obra. Só lembro de Jesus homem. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus vinha tirar a César do trono, que estabelecesse o governo político de Israel. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para pôr o reino de Deus no coração dos homens. Aí ele disse: olha, o senhor não sabe que levou o nosso mestre? E a Bíblia diz que Jesus abriu a palavra de Moisés, os salmos e os profetas, e o entendimento deles não abriram. Quando chegou na aldeia de Emaús, a Bíblia diz que Jesus fez com que ia para mais longe. Aí um deles disse: Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde. Jesus entra, senta à mesa, pega o pão, dá graça e parte. Quando Jesus dá graça e parte o pão, que eles olham para Jesus, Jesus desaparece. Eles olham para o outro e dizem: porventura não ardia nossos corações quando eles falavam conosco? E descobriu que era Jesus. E ele opera para quem tem 11 quilômetros correndo. Chegou em Jerusalém gritando: ele vive, ele ressuscitou, ele vive, e congregaram como nós. Mas por que eles não abriram o entendimento quando Jesus falou para eles que era ele? E a Bíblia cita o nome de Cleopas, João 19, 25, diz que ele era meio de Jesus, porque era irmão de Maria. Agora o entendimento deles não abre, só lá quando Jesus entra na casa. Por quê? Olha para mim gravado aqui, por favor. Sabe por que ele só vai abrir o entendimento e reconhecer que era Jesus? Quando Jesus parte o pão, sabe por quê? Porque só parte o pão na casa do judeu quem é o dono da casa. Se não for o dono da casa, não pode partir. Jesus estava dizendo: vocês me deixaram, mas eu não deixei vocês. Eu voltei a partir o pão. Então o que faz crente congregar é Jesus está partindo o pão na sua casa. Quantos que estão aqui nesta noite é porque Jesus está partindo o pão na sua casa? Sem esperança, olha para mim aqui, por favor. Pastor me deu até 9h30 e eu sou obediente. Mas Paulo vai deixar 3 pilares da vida cristã. Ele vai dizer: o primeiro é a fé, segundo isso, o segundo é a esperança, o terceiro, o amor. Eu sei que muita gente trabalha amanhã, mas tem gente que é deselegante, né, pastor? Um dia eu estava pregando no congresso da minha igreja, que eu sou pastor de igreja há 20 anos. E uma família levantou antes da mensagem terminar, foi embora. Só que quando essas pessoas, a maioria que faz isso, não estou dizendo todos, eu se estiver de plantão, tudo bem. Mas a maioria que sai antes do culto terminar, quando chega em casa, esquenta o que sobrou do almoço, toma 2 litros de Coca-Cola, senta na frente da desgraça da Netflix e fica até 3 horas da manhã assistindo o que não presta. Mas quando está na presença de Deus, não, ele tem que sair do horário dele. Então aguentem um pouquinho. Daqui a pouco você vai embora cheio da presença de Deus e o nome de Jesus será glorificado. Agora Paulo vai dizer: o último, o maior deles é o amor. Agora presta atenção, a Bíblia fala de 4 tipos de amor. Não vou falar dos 4, mas a Bíblia fala do amor ágape, do amor eros, do amor storge e do amor filos. O amor ágape é o que eu quero falar. É um amor incondicional. Amor incondicional. Se você ama ou não ama, ele te ama da mesma forma. Fala para quem está do seu lado: amor incondicional. Olha o quanto Deus é maravilhoso, irmão. Se você ama ou não ama, ele te ama do mesmo jeito. Olha o tanto que Deus é bom. E eu aprendi uma coisa: que quanto mais ruim a pessoa é, mais Deus ama ele. Paulo está dizendo: o maior desses 3 é o amor. E a maior evidência de quem ama é quem libera perdão. Se a pessoa não perdoa, ele não ama. Precisa entrar debaixo do amor de Cristo. Por quê? O coração da Bíblia, João 13,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Mas tem gente que está sofrendo de autofagia, dificuldade de liberar o perdão. E quando você não libera o perdão, é como você tomar um copo de furadão com leite e esperar que a pessoa morra no seu lugar. Só faz mal para você mesmo. Tem gente doente porque não libera o perdão. Mas nessa noite há um amor de Deus tão grande aqui, que vai cair sobre a minha, a sua vida, e nós vamos sair aqui perdoados para a glória do nome do Senhor. Jeremias capítulo de número 31, versículo 29. Está escrito assim: ó:
Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais chuparam uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se botaram. Jeremias 31:29, ele está dizendo que os pais chuparam uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se botaram. O que é isso? É uma crença da mitologia grega, que na lei, quando o pai pecava, Deus matava o filho. Por isso que o primeiro filho de Davi com Batseba, Deus mata. Por isso que levaram uma criança deficiente para Jesus e disse: quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Aí ele disse: não, esse aí foi para que a minha glória se manifeste. Mas Jeremias 31 está dizendo: naqueles dias nunca mais dirão: os pais chuparam uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se botaram. João 19:30 está escrito: e Jesus tomando o vinagre, presta atenção aqui, o vinagre era feito do suco da uva verde. A profecia de Jeremias 31:29 vai cumprir em João 19:30. E Jesus tomando o vinagre, Jesus está embotando os dentes para quebrar a maldição hereditária. Por isso que cristão convertido em Cristo não precisa ter medo de chinela virada, de sexta-feira 13, de bandeira passar para a direita, gato preto, gato vermelho, despacho, porque nós fomos quebrada a maldição na cruz do Calvário. Jesus quebrou ela. Quando Jesus toma o vinagre, cumpre Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava proposto, ele nos trouxe a paz. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor quebrou o jugo de Satanás. Hoje nós somos livres debaixo da sua graça. Mas João 19:30, a chave aberta de Jesus tomando o vinagre, suco da uva verde, ele bota os dentes. A última palavra de Jesus na cruz, João 19:30, ele diz: Pai, está consumado. A última palavra de Jesus na cruz: Pai, está consumado. A palavra consumado no grego é tetelestai, tetitatu. Repita após mim: tetelestai. Sabe o que significa no português? A última palavra de Jesus na cruz, Jesus diz: Pai, está consumado. Tetelestai, dívida quitada, perdão sem limite. Jesus perdoou a minha e a tua culpa na cruz do Calvário. Quem pode adorar esse Deus que trouxe o tetelestai dele para a nossa vida? Quem ama, perdoa. Agora nós estamos sofrendo uma época de autofagia, dificuldade em liberar o perdão. Eu posso pregar isso, sabe por quê? O cara que eu mais odiava na minha vida, sabe quem era, irmão? O ex-namorado da minha esposa. E foi assim: eu aceitei Jesus, a igreja 2.500 membros, 380 obreiros. Eu olhei no conjunto das jovens e disse que ia namorar com aquela moça. Aí um falando disse: olha, já tem namorado. Eu disse: não é casada, eu vou orar. Eu fiz uma campanha de 30 dias, jejum e oração. E eles terminaram e encostei. E eu comecei a namorar com a menina. Eu tomei a namorada do rapaz e já fiquei com raiva dele. Está cheio de gente assim no nosso meio. A razão do coração. Mas nessa noite a sua razão vai ser despedaçada na cruz do Calvário. Porque Cristo, Ele nos deu a salvação através do seu nome. Fiquei com raiva dele. E com anos já casei com ele e com raiva do irmão. Chegava na Santa Ceia, culto de Santa Ceia, 2.500 membros. Eu só via ele na igreja, dava vontade de lá e quebrar a boca dele, com raiva. Comecei no ministério, fui separado da cooperador, diário, presbítero, evangelista, pastor, com raiva do irmão. Fui dirigir igreja com raiva do irmão. Ainda bem que Jesus não veio. Porque a Bíblia diz: se você não ama o seu irmão que vê todo dia, como você diz que ama a Deus? É mentiroso. Tem muita gente que não vai aproveitar o forró-bodó e nem vai subir no arrebatamento, porque estão de mal, estão com mal no coração. Mas nesta noite chegou a salvação de Deus para mim e para a sua vida. Eu fui dirigir igreja com raiva do irmão, viajando com raiva dele. E eu estava no meu culto lá. Meu melhor culto é o culto em ensino. Dá mais gente que no domingo, logo na terça-feira. E eu estava pregando, comecei o sermão, tinha 20 minutos. É 3 minutos da água e 1 hora de mensagem. E eu estava pregando, quando eu olhei na porta, eu olhei quem vai chegar lá, o ex-namorado da minha esposa. Eu pensei: o tanto de desejo de macumba que tem esse infeliz sem nome aqui. Não dei conta de pregar, irmão. Meu rosto transfigurou, mudou. E eu disse: irmãos, vamos ficar de pé. Terça-feira nós continuamos o estudo. E de repente ele gritou lá atrás: pastor. Eu falei: pronto, não bastava vir aqui, o infinito está me chamando. Aí eu quis mostrar que eu era crente. Falei para ele: fala, meu querido. Ele disse: depois do culto eu quero conversar com o senhor. Eu falei: pronto.
Aí eu chamei o vice, pastor, disse: faz oração que eu vou sair pela direita aqui na porta, eu não vou conversar com esse cara é nada. Mas quando eu fui saindo, ele estava ajoelhado no pé do altar, com os olhos cheios de lágrimas, parecendo galinho quando vê cobra, já viu? Aí ele estava ajoelhado assim, com os olhos cheios de lágrimas. Eu pensei: não pode orar para Jesus matar, mas hoje eu vou abrir exceção. Se esse infeliz falar que está doente, eu vou pedir Jesus para acabar de matar e levar essa praga. Aí me olhando assim com os olhos cheios de lágrimas, eu disse: por que você quer oração, irmão? Ele disse: porque a partir de hoje eu quero congregar com o Senhor. Evangelho não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Evangelho não é vir tocar, mexer nos instrumentos e cantar que não. Evangelho não é vir só no dia de domingo virar um seco vampiro para vir tomar o sangue de Jesus, não. Você não salva ninguém, não. Evangelho é aquilo que está em Mateus capítulo 5, versículo 41, 42, 43, 44. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas, se bater uma face da outra, se pedir a capa, der a túnica. Esse é o Evangelho. O Evangelho que eu prego é perdão. O Evangelho que eu prego é ressurreição. O Evangelho que eu prego é amor. O Evangelho que eu prego é paz. E aí, irmão, a partir de hoje eu quero congregar com o Senhor. Pus a mão na cabeça dele e virei as costas. Quando eu virei as costas, o Espírito Santo falou para mim: levanta ele e abraça ele. Eu falei: não, ele é demais. Abraçar meu maior inimigo? Ele disse: abraça. E eu abracei e comecei a orar. E veio que o demônio sair dele, saiu, foi de mim. Vivia numa pindaíba, vivia doente, a doença foi embora, a pindaíba foi embora. O milagre chegou na minha casa. Hoje a bênção que morre atrás de mim. O maior milagre está dentro de vocês. O maior milagre não está no Facebook, nas revelações dessas profetadas. O maior milagre está dentro de vocês nesta noite. Receba o amor de Deus na sua vida. Você tem que me amar. Foi Jesus que falou: tem que me adorando a Ele. Porque o tetelestai de Cristo está aqui nesta noite. Deus quitou a dívida na cruz do Calvário. Eu quero fazer duas orações aqui. Tem alguém nesta noite que está afastado do Evangelho? Não é desviado, desviado é o capeta. Para ele não tem mais jeito, mas para você ainda tem vida. Enquanto tem vida, tem esperança. Tem alguém no nosso meio que está afastado, que quer reconciliar com Jesus? O amor de Deus está aqui nesta noite. Se tiver, me dê um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que está afastado, que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, me dê um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. O amor de Deus está aqui. Ele quer abraçar a sua alma, cicatrizar as feridas, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e dar o que ele vida eterna. Tem alguém que não acredita, quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, me dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. O Espírito de Deus te trouxe aqui. Há uma alma preciosíssima aos olhos de Deus aqui nesta noite, e o Senhor está dizendo para você que Ele quer perdoar os seus pecados, abraçar a sua alma e te dar força para você prosseguir avante. Até que você decida. Eu gostaria de fazer a segunda oração. Essa segunda oração, eu quero que você venha só se você estiver precisando, senão não precisa vir. Eu quero orar por você, só por você que tem dificuldade em liberar o perdão, ou só por você que sabe que tem alguma pessoa que tem algo contra você e você precisa quebrar essas barreiras. Eu quero orar por você nesta noite, porque se o arrebatamento fosse hoje, tinha muita gente que não subiria. O Espírito de Deus pôs essa palavra no meu coração. Eu quero orar por você, só por você que precisa de força para liberar o perdão, para tirar a angústia, o rancor, a mágoa de muitos anos de dentro do seu coração. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu só quero que venham aqueles que precisam mesmo. Não precisa ficar com dó de mim, não, que eu tenho convicção daquilo que Deus pôs no meu coração. Tem muita gente, pode vir. Não precisa mesmo, não. Medo é Jesus voltar e você ficar aqui. Pode vir. E os outros não ficam olhando, não, porque eles estão vindo porque tem coragem. Glória a Deus. Não são só esses quatro, não, por mim. Eu vou te dar 2 minutos.
E se tiver alguém que está afastado do Evangelho, há uma alma preciosa para Deus aqui nesta noite, que o Espírito de Deus manda te dizer que Ele está te dando esta oportunidade, mais uma oportunidade. Orava, glória a Deus, oh, glória a Deus, o amor de Deus está aqui. Oh, Espírito Santo, glória a Jesus. Glória a Deus. Essas pessoas estão aqui porque têm coragem. É que tem mais 8 pessoas que precisavam vir aqui, mas eu não vou insistir. Não é por força nem por violência, mas o perdão de Deus está aqui. Não precisa vergonha não. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que está dentro do meu e do seu coração. Onde está você que está afastado do Evangelho e quer reconciliar? Uma alma preciosa, venha. Ele te ama, venha. O amor dele quer abraçar a sua alma nesta noite. Vou te dar 1 minuto. Venha. Glória a Deus. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Venha. Não deixe para amanhã. Ele te chama. Venha. Glória a Jesus. Venha reconciliar com o seu Cristo. Glória a Deus. 30 segundos eu te aguardo. Venha. Glória a Jesus. Venha entregar sua vida para Jesus. Ele te chama. Venha. Oh, glória a Jesus. Eu não sou de insistir, mas há uma alma preciosa. Venha. Ele vai te dar força. Venha, moço. Venha reconciliar com Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, eu não vou insistir mais. Há um perdão de Deus caindo aqui. Há um amor de Deus descendo aqui. O amor dele está aqui. Venha, moço, reconciliar. Preciosíssimo é o nome de Deus aqui. Venha. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essas vidas que estão aqui, que sabem que precisam desse perdão, desse amor de Deus nesta noite. Amado minha ação. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do teu nome e da tua palavra, eu te apresento aos teus filhos que estão aqui, que se encontravam como eu naquele dia. Pai, nós sabemos que o perdão não é esquecimento. O perdão é nós olhar e não sentir ressentimento. Eu quero te pedir agora, Senhor, brinda o coração deste homem e desta mulher, que teve a coragem de vir aqui perante o Senhor. Que o Senhor possa dar força para ele e para ela. Perdoar e liberar o perdão e ser perdoa. Para a glória do teu nome, nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de bem, já estou ensinando.
reconciliar com Jesus? Glória a Deus. Ele vai te dar força. Venha. Não deixe de trabalhar. Eu não sou de insistir. Eu sou pastor de igreja, eu sei como é que é. Mas Deus colocou no meu coração para te fazer mais esse convite. Mais esse convite. Venha. Se você quiser. Eu vou orar com você agora. Ele vai segurar nas suas mãos, reescrever o seu nome no livro da vida. Eu dou o direito de vida dela. Amém? Posso encerrar? Oh, glória a Deus. Que o Senhor te dê uma segunda oportunidade. Quem tem braço faz assim. Agora fecha. Um abraço meu para todos no nome de Jesus. Fale para uma ou duas pessoas, você tem que me amar, foi Jesus que me amou.